Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Do António José Soares. Boa noite, António. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial reconhece que a nova forma de classificar os exames nacionais correu mal, mas considera que não aconteceu nenhum desastre. Foi numa entrevista esta noite à SIC Notícias. Manuel Castro Almeida garante que o Ministro da Educação está a controlar a situação. No entanto, o governante admite que estaria preocupado se tivesse um filho em época de exames. Se tivesse filho na época de exames era capaz de estar um bocadinho preocupado, sim. Acho que as coisas estão... Houve aqui uma perturbação, houve um abanão que causa intranquilidade, mas o Ministro já veio dizer que está em condições de garantir tranquilidade 3 dias depois. Ora, um atraso de 3 dias também não é uma coisa desastrosa. Não é uma boa situação, quando as coisas correm mal, mas não é nenhum desastre quando se estão controladas. A situação correu mal, mas está sob controle. O Ministro está a dominar a situação. Nesta entrevista à SIC Notícias, o Ministro da Economia e Coesão Territorial admite ainda que cumprir a meta de crescimento económico de 3,4% até 2028 vai ser muito difícil e aponta a guerra no Golfo e as tempestades de fevereiro como fatores que condicionaram o crescimento da economia. E o Bloco de Esquerda pede a demissão do Ministro da Educação e exige uma comissão de inquérito ao caso dos exames nacionais. São declarações de José Manuel Pureza, depois da Mesa Nacional do Partido, que decorreu em Lisboa. O coordenador do Bloco responsabiliza Fernando Alexandre pelo caos na realização e correção das provas nacionais e diz que o Ministro não tem condições para continuar a exercer o cargo. José Manuel Pureza considera também que o pagamento das horas extra aos professores classificadores não é uma generosidade, é apenas a obrigação de cumprimento da lei. Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser, evidentemente, remunerado. Sobre isso não há a menor das dúvidas. Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. E, portanto, é estranho, não é, que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade do Sr. de La Palice. Há trabalho, deve ser remunerado. Declarações do líder do Bloco de Esquerda depois da Mesa Nacional do Partido em Lisboa. E seguimos com a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos que diz que a água da torneira em Almada pode apresentar alterações após os cortes no abastecimento. A interrupção está programada a partir desta hora e deve a água voltar apenas às 6 da manhã de domingo. O corte contempla as zonas de Pragal, Monte Caparica, Caparica e Feijó. E segundo a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, quando regressar às torneiras poderá apresentar um aspecto esbranquiçado. Ainda assim, o regulador deixa a ressalva, não está em causa a qualidade da água para consumo humano. Isto porque a mudança temporária de cor deve-se à presença de ar nas condutas. Nos últimos dias têm sido relatadas, recordamos, várias falhas de água em Almada, com especial incidência na costa da Caparica. Foi ativado o plano de contingência dos serviços municipalizados de água e saneamento e também foi criado um gabinete de crise. E também a marcar a atualidade nacional este sábado, a Associação Nacional de Freguesias vai exigir uma resposta sobre as verbas destinadas aos danos provocados pela tempestade Christine. A ANAF quer saber porque é que o dinheiro ainda não chegou às freguesias e exige que as autarquias locais não sejam reféns dos municípios. A associação tem sido muito crítica na forma como o cálculo dos danos é feito, por entender que as freguesias deviam poder falar diretamente com as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. O presidente Francisco Branco de Brito diz que já foi solicitado este pedido várias vezes, mas não conseguiram chegar a um valor total sobre quanto precisam as freguesias. E António, a ANAF quer também que as freguesias beneficiem do IVA reduzido. Assim é, Vicente, o anúncio foi feito hoje pelo Presidente. Francisco Branco de Brito falava no final de uma reunião do Conselho Geral em Guimarães. Diz que não faz sentido muitas freguesias pagarem mais valor de IVA por ano do que aquele que recebem de financiamento.
Há freguesias que pagam mais valor de IVA por ano do que aquele que recebem de fundos de financiamento de freguesias. Não faz sentido que o Estado transfira para as freguesias, através do fundo de financiamento de freguesias, dinheiro público e que depois as freguesias devolvam esse dinheiro em pagamento novamente ao Estado. Claro que nós não nos interessa perder financiamento, portanto interessa-nos aqui mantendo o financiamento e neste caso até concreto aumentar financiamento, mas também garantir que existe aqui um mecanismo de IVA reduzido para que nós possamos fazer a nossa atividade. O presidente da ANAFRE, no final de uma reunião do Conselho Geral em Guimarães, o ponto principal deste encontro era discutir a proposta sobre a revisão da Lei das Finanças que a Associação vai apresentar ao Governo. E na atualidade internacional subiu para 4.333 o número de mortes por causa do duplo sismo que atingiu a Venezuela. Um balanço feito pelo Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues. Há ainda mais de 300 corpos por identificar. Das mortes registadas, 110 são portugueses e lusodescendentes. Mantêm-se os mais de 16 mil feridos e cerca de 17 mil desalojados. As autoridades prosseguem as operações de busca e preparam a entrega das primeiras 200 habitações às famílias afetadas na próxima semana. E António, um jornal iraniano divulgou uma lista negra com líderes estrangeiros após a morte do antigo líder supremo do Irão. O jornal ligado à Câmara Municipal de Teherão publicou fotografias de vários líderes internacionais que considera responsáveis pela morte de Ali Khamenei. No topo surgem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Mas também há outros nomes nesta lista, como por exemplo o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra de Itália Giorgia Meloni, o chanceler alemão Friedrich Merz e o antigo primeiro-ministro britânico Keir Starmer. E no desporto, o treinador do Benfica, Marco Silva, estreou-se com uma derrota na pré-temporada, perdeu por 2-1 frente ao Flamengo de Leonardo Jardim. Um duelo de treinadores portugueses em jogo do Troféu do Algarve. Foi a primeira partida aberta ao público na nova versão 2026-27 do Benfica, de Marco Silva. Os brasileiros marcaram primeiro por Samuel Lino, perto do intervalo, mas ainda antes do apito de Fábio Veríssimo, Pavlidis empatou de penalti. Na segunda parte, ao minuto 70, Wallace fez o gol da vitória para o Flamengo. O Benfica vai ter agora novo jogo particular frente ao Villarreal de Espanha, na próxima sexta-feira, dia 17. E também no futebol, Noruega e Inglaterra tentam esta hora o acesso às meias finais do Campeonato do Mundo. É o terceiro jogo dos quartos de final da competição. França e Espanha já estão qualificadas, faltam 2 vagas. A acompanhar esta partida entre a Noruega e a Inglaterra está aqui connosco em estúdio o jornalista Diogo Varela. Olá, Diogo. O que é que podemos esperar deste duelo, tendo em conta estes primeiros minutos? Olá, António. Boa noite. Desde já, a Inglaterra, com 6 minutos, vai tendo mais bola. O resultado está em 0-0. Ainda não mexeu, mas é a seleção dos 3 leões que está efetivamente mais perto de poder chegar a esse golo. A formação nórdica, a seleção dos Vikings, ainda só defende, sendo que é uma seleção muito física, com jogadores de alta envergadura, muitos deles acima de 1,90 m. Destaque para a titularidade do benfiquista Andrés Schjelderup, está a realizar um belo campeonato do mundo. No banco de suplentes está o outro benfiquista, está para já no banco Fredrik Aursnes. A seleção de Thomas Tuchel, a seleção inglesa, vai tendo na frente de ataque Harry Kane, ele que do outro lado tem também Erling Haaland, aqui 2 dos melhores marcadores deste campeonato do mundo. Uma lista que é liderada por Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com 8 golos marcados. Haaland leva 7 e Harry Kane tem 6 golos apontados. Nota de destaque ainda, António, para o minuto de silêncio que se cumpriu no Hard Rock Stadium em Miami, homenagem a Jayden Adams, o tal jogador da África do Sul que foi encontrado morto depois de ter também ele participado neste campeonato do mundo. Obrigado, Diogo. O jornalista Diogo Varela, que está aqui em estúdio, vai estar a acompanhar e a atualizar as informações desta partida entre a Noruega e a Inglaterra. O vencedor vai encontrar nas meias finais ou a Argentina ou a Suíça, 2 seleções que jogam às 2 da manhã, uma partida que vai ter arbitragem portuguesa de João Pinheiro. E que vai ser acompanhada aqui na Rádio Observador, também pela voz do Diogo Varela. Fica por aqui a edição das 10 da noite. O António José Soares está de regresso às 10h30, com a informação resumida e atualizada. Um abraço, António. Até já. Até já, Vicente.